TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto. E você vai ver a seguir. Divergências entre a Prefeitura e o CEP dificultam acordo para a educação em Petrópolis. Motorista cai com carro em ribanceira no Retiro, em Petrópolis. Polícia Militar prende 3 homens e apreende mais de 1,8 kg de drogas em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. As divergências entre a Prefeitura de Petrópolis e o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, CEP, dificultaram um acordo para garantir a continuidade dos serviços da rede municipal de ensino. O assunto foi tema de audiência na Quarta Vara Civil de Petrópolis, na terça-feira, e o município apresentou uma proposta de transição para os trabalhadores vinculados à capital ambiental. O advogado do CEP, Hugo Tatti, apresentou no início da audiência uma minuta de termos de acordo, construída nas tratativas entre o sindicato e o município. O documento do dia 24 de agosto prevê medidas para a transição dos trabalhadores terceirizados e para a realização de processo seletivo simplificado. A proposta ainda depende de homologação judicial para produzir efeitos. No entanto, o procurador-geral do município, Fernando Fernandes, afirmou que a prefeitura concorda parcialmente com a minuta apresentada pelo sindicato. De acordo com ele, Petrópolis pretende realizar um processo seletivo simplificado, através de uma empresa especializada, para atender às necessidades da Secretaria de Educação. Assim como na audiência anterior, que discutiu a situação da educação em Petrópolis, o CEP apresentou divergências em relação ao acordo proposto pela Prefeitura. A proposta do município prevê a contratação direta de trabalhadores vinculados à capital ambiental, com prioridade para aqueles que foram desligados da empresa. Essa contratação será mantida até o fim do ano letivo de 2026. Para 2027, o município pretende realizar um processo seletivo. Um dos pontos de divergência entre a Prefeitura e o CEP está justamente na questão das funções que deverão fazer parte do processo seletivo. Na manifestação apresentada, o município também pretende realizar concurso público posteriormente para preencher de forma definitiva as funções consideradas permanentes na rede. Na audiência, o procurador afirmou que a proposta municipal não contempla neste momento as funções de cozinheira, auxiliar de serviços gerais, motorista e vigia. O ponto contraria a minuta apresentada pelo CEP. O documento do sindicato prevê que o processo seletivo simplificado para 2027 contemple cozinheiras, auxiliares de serviços gerais, cuidadores, educadoras de educação infantil, inspetores, intérpretes de Libras e auxiliares de secretaria. A situação dos postos de trabalho, não das pessoas. A defesa da capital ambiental concordou com a proposta, mas com uma ressalva. Segundo a empresa, os serviços já prestados e aqueles que eventualmente forem executados até a formalização da contratação direta pelo município precisam ser devidamente remunerados. A capital ambiental também afirmou que está disposta a colaborar com a transição, fornecendo informações sobre postos de trabalho e os funcionários atualmente alocados. A empresa acrescentou que a rescisão dos contratos de trabalho, diante do número de funcionários envolvidos, deverá contar com a participação do Ministério Público do Trabalho e do sindicato. Os termos discutidos na audiência desta terça-feira ainda não podem ser tratados como um acordo definitivo. A decisão sobre a homologação e os próximos passos da transição ainda dependem da análise da Justiça. E olha, um motorista caiu com um carro em uma ribanceira na terça-feira no bairro Retiro, em Petrópolis. O condutor do veículo foi atendido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos moderados.
Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira em Petrópolis. Um homem ficou com ferimentos moderados após cair com um carro de passeio em uma ribanceira na rua Hansbritten, no Retiro, na localidade conhecida como Comunidade do Alemão, em Petrópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3 horas e 57 minutos da tarde desta terça-feira para o atendimento da ocorrência. Nas imagens, é possível ver o momento em que o motorista é retirado do carro e hostilizado pelos moradores, por aparentemente estar embriagado, informação que não foi confirmada pelos bombeiros ou pelas forças policiais. Nós entramos em contato com a Polícia Civil para saber se foram acionados para a ocorrência e se o teste de alcoolemia foi feito no motorista, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. 3 homens foram presos em 2 ocorrências de tráfico de drogas registradas na terça-feira em Petrópolis. As ações aconteceram no Quitandinha e na região de Águas Lindas, em Nogueira. Ao todo, foram apreendidos mais de 1,8 kg de entorpecentes, entre cocaína, crack e maconha. No Quitandinha, um homem de 31 anos foi preso, apontado como envolvido com o tráfico de drogas. A abordagem aconteceu na Rua Paraná, durante uma ação de patrulhamento. Com o suspeito, foram encontrados 22 sacolés de cocaína escondidos dentro do tênis, totalizando cerca de 44 gramas. Também foram apreendidas 3 pedras de crack com aproximadamente 6 gramas, além de um celular e R$40 em dinheiro. Segundo os agentes, o homem admitiu que fazia a venda de entorpecentes por meio do sistema conhecido como Disque Drogas. Durante as buscas em uma área de mata indicada pelo próprio suspeito, também foi encontrado o material usado para indolação de drogas. O homem foi levado para a 105ª Delegacia, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Já na região do Águas Lindas, em Nogueira, 2 homens foram presos durante uma ação contra o tráfico de drogas. A ocorrência começou após denúncias sobre a venda de entorpecentes em uma área de mata próxima ao ponto final de ônibus. Durante a ação, 3 suspeitos foram vistos com sacolas de drogas e tentaram fugir com a aproximação dos agentes. De acordo com a ocorrência, um dos envolvidos efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes, que reagiram. 2 suspeitos foram detidos. Um deles sofreu ferimento na perna durante a fuga. Ele recebeu atendimento médico no Hospital Alcides Carneiro. Na ocorrência, foram apreendidos 1,645 kg de cocaína, 106 gramas de crack e 57 gramas de maconha. Também foram apreendidos R$30 em dinheiro. Ao todo, a quantidade de drogas apreendidas passou de 1,8 kg. Os 2 homens foram levados para a 106ª Delegacia, onde permaneceram presos à disposição da Justiça. Eles são investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Você vai ver depois do intervalo. Veículo furtado é recuperado e homem é preso com drogas em Petrópolis. MPRJ recomenda à Câmara de Teresópolis que revise leis urbanísticas e assegure a participação popular. Beneficiários de programas sociais não conseguem mais abrir conta em site de apostas. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Uma ação conjunta entre o 26º Batalhão da Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, resultou na recuperação de um veículo furtado e na prisão de um homem em Petrópolis. A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira, em Cascatinha. O suspeito foi preso por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. A ação começou depois que a Polícia Rodoviária Federal repassou informações sobre um veículo BYD branco identificado como produto de furto. O automóvel foi localizado em um posto de combustíveis na rua Bernardo Proença, em Cascatinha. Durante as diligências, foi constatado que o veículo estava sendo utilizado com uma placa diferente da original. Imagens do estabelecimento mostraram que o carro havia sido levado até o local por um funcionário do posto, que trabalhava como frentista. Durante a abordagem, foram encontrados dentro do veículo 8 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 900 gramas da droga. Também foram apreendidas uma balança de precisão, material utilizado para embalagem de entorpecentes e uma faca. Além disso, um celular e R$12 em espécie foram encontrados. O homem foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia e, após a análise da ocorrência pela autoridade policial, ele foi autuado por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça. Já o veículo foi recuperado e deve ser devolvido ao proprietário. A primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Teresópolis, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, recomendou na última segunda-feira que a Câmara Municipal de Teresópolis revise processos legislativos relacionados à política urbana do município serrano e também adote medidas para assegurar a participação da população e de entidades representativas da sociedade civil na elaboração de futuras leis sobre o tema. A recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro orienta a Câmara Municipal a revisar os processos legislativos que resultaram na aprovação de leis urbanísticas em Teresópolis nos anos de 2024, 2025 e 2026. A análise deverá verificar em cada caso a realização de estudos técnicos e a observância dos mecanismos de participação da sociedade, se forem identificados irregularidades ou vícios de inconstitucionalidade, a Câmara deverá adotar medidas legislativas cabíveis para corrigi-los. De acordo com o documento do MPRJ, há indícios de que leis aprovadas recentemente sobre questões urbanísticas, ambientais e de ocupação de solo tenham sido elaboradas sem participação prévia do Conselho Municipal de Teresópolis e sem observância de mecanismos de participação popular previstos na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a promotoria, a Constituição Estadual estabelece a participação efetiva da população e de entidades representativas da comunidade na elaboração de normas relacionadas ao planejamento urbano, zoneamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, construções e edificações e proteção ambiental. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ, também já reconheceu a inconstitucionalidade de leis urbanísticas aprovadas sem o cumprimento dessas exigências. A Câmara Municipal de Teresópolis terá o prazo de 90 dias úteis para informar ao Ministério Público as providências que foram adotadas em atendimento à recomendação.
Mais de 3 milhões de pessoas já tiveram acesso impedido a plataformas de apostas por estarem na base de beneficiários de programas sociais ou iniciativas de recuperação financeira. O bloqueio é feito automaticamente pelo SERPRO a partir de consultas realizadas pelas casas de apostas ao CPF dos usuários. O sistema utilizado para fazer a verificação é o módulo Impedidos, criado pelo SERPRO dentro do sistema de gestão de apostas. A ferramenta foi desenvolvida para a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e integra a estrutura de regulação, monitoramento e fiscalização do mercado de apostas no Brasil. A medida atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal e impede que beneficiários do Bolsa Família, do BPC, do FIES e de programas de renegociação de dívidas participem de apostas de cota fixa. A intenção é proteger recursos destinados à assistência social e à recuperação financeira das famílias. A verificação é feita por meio do cruzamento de CPFs. As operadoras autorizadas recebem do SERPRO acesso a uma interface de integração tecnológica, a API, que permite consultar a situação de cada usuário. A consulta acontece em tempo real no momento em que uma pessoa tenta criar uma conta e também no primeiro login realizado diariamente. O sistema informa a plataforma se há algum impedimento e qual é a condição que motivou o bloqueio. A restrição também vale para pessoas que já possuem cadastro em sites de apostas. Quando o sistema identifica um impedimento em uma conta existente, a operadora tem até 3 dias para realizar o encerramento. Nesse caso, o saldo disponível deve ser devolvido integralmente ao titular da conta. A decisão de bloquear um novo cadastro ou encerrar uma conta já existente é responsabilidade da própria plataforma. Não existe uma intervenção manual do governo para determinar individualmente os bloqueios. A regra é aplicada ao CPF, independentemente de qual seja a origem do dinheiro utilizado nas apostas. O cidadão que tiver o acesso bloqueado não sofre nenhuma outra penalidade por causa da restrição. E você vai ver depois do intervalo. A área urbanizada no Brasil cresce 12,3% entre 2019 e 2022. Petrópolis tem 49 oportunidades de trabalho esta semana. Estado divulga mais de 2.700 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano.
Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. A área urbanizada do Brasil cresceu mais de 12% entre 2019 e 2022. Em 3 anos, foram quase 6 mil quilômetros quadrados de novas áreas ocupadas. O levantamento do IBGE também mostra que a urbanização está concentrada principalmente no litoral e nas regiões mais populosas do país. O levantamento do IBGE foi feito a partir da análise de imagens de satélite. Os técnicos identificaram as áreas ocupadas por construções, vias e outros elementos que caracterizam o espaço urbano. A 4ª edição da pesquisa tem como referência o ano de 2022 e permite comparar a evolução da ocupação do território com o levantamento anterior, de 2019. Essa é a 4ª edição da série de mapeamentos. E desde o seu início, desde a sua concepção, nós buscamos retratar o país através da observação das manchas urbanas através de imagens de satélite. Então, os intérpretes do IBGE visualizam em tela a imagem de satélite e fazem a aquisição de feições urbanizadas, buscando representar o espaço vivido, o modo de vida urbano. Em 2022, o país tinha cerca de 51 mil quilômetros quadrados de feições urbanizadas, o equivalente a apenas 0,6% do território nacional, quando considerados também os loteamentos vazios, que são áreas já preparadas para receber construções. O total chega a quase 54 mil quilômetros quadrados. Entre 2019 e 2022, a expansão foi de 12,27%, com um acréscimo de quase 6 mil quilômetros quadrados. O mapeamento das áreas urbanizadas do Brasil de 2022 destaca uma forte concentração da urbanização no litoral brasileiro, de modo que os municípios costeiros, que ocupam apenas 5% da área territorial do país, concentram cerca de 19% de todas as áreas urbanizadas. A concentração também aparece quando o IBGE compara as regiões do país. Os municípios costeiros ocupam pouco mais de 5% do território brasileiro, mas concentram quase 20% das áreas urbanizadas. Já a Amazônia Legal ocupa quase 60% do território nacional e reúne pouco mais de 14% das feições urbanizadas. A distribuição das áreas urbanizadas ao longo da faixa de fronteira também é bastante rarefeita, que pode ser observado no mapa de distribuição dessas feições. O Sudeste concentra a maior extensão de áreas urbanizadas densas do Brasil. São regiões onde as construções estão mais próximas umas das outras e há menos espaços vazios ou áreas de vegetação. Já o Nordeste chamou atenção pelo ritmo de expansão. Entre 2019 e 2022, foi a região que mais ampliou a área urbanizada, principalmente em áreas consideradas pouco densas. As feições densas no Sudeste ocupam cerca de 38% em relação a todo o país, ao passo que o Nordeste teve a maior expansão de feições urbanizadas, que foram majoritariamente pouco densas. A expansão horizontal também aparece entre os municípios que mais aumentaram suas áreas urbanizadas. Brasília teve maior crescimento entre 2019 e 2022, com mais de 72 quilômetros quadrados de expansão. São Luís do Maranhão ficou em segundo lugar, com cerca de 36 quilômetros quadrados. O resultado mostra como o crescimento das cidades também acontece pela ocupação de novas áreas e não apenas pelo adensamento das regiões já construídas. Outro destaque que nós podemos fazer no mapeamento é o ranking com os 20 municípios com maiores extensões absolutas de áreas urbanizadas do Brasil. Desses 20 municípios, todos pertencem a grandes concentrações urbanas, que têm mais de 750 mil
habitantes. Dentre eles, há 15 capitais. São Paulo aparece entre os municípios com maior extensão, seguido por Brasília e Rio de Janeiro. Para o IBGE, os dados ajudam a entender como as cidades crescem e podem servir de base para políticas públicas relacionadas à mobilidade, habitação, meio ambiente e planejamento urbano. O levantamento mostra, portanto, que a urbanização brasileira não acontece da mesma forma em todo o território. Enquanto algumas áreas apresentam um crescimento mais acelerado, outras já têm uma ocupação mais consolidada. Agora uma notícia para quem está em busca de trabalho. O balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis está com 49 oportunidades disponíveis até sexta-feira, dia 24 de agosto. O balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece, nesta semana, 49 oportunidades de trabalho para a população petropolitana. As vagas estão disponíveis até a sexta-feira, dia 28 de agosto, e os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br. Entre as oportunidades desta semana estão vagas que não exigem experiência, como ajudante de gesseiro, auxiliar administrativo, camareiro de hotel, pedreiro, entre outras. As demais vagas que exigem experiência prévia estão disponíveis no nosso site, correiopetropolitano.com.br. E ainda falando de oportunidade, o governo do estado está divulgando esta semana mais de 2.700 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINE, são oferecidas 1.232 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, existem 1.494 oportunidades no Centro de Integração Empresa-Escola. Na região metropolitana, estão concentradas 84,6% das vagas. São 1.232 chances de trabalho, sendo 141 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Para esse público, destacam-se oportunidades para subgerente de loja, polidor de automóveis, vigilante patrimonial e auxiliar de mecânico, com remunerações que podem chegar a 2 salários mínimos. Na região serrana, todas as 168 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. O maior salário, no valor de R$ 6.484, é oferecido para o cargo de gerente de recursos humanos, que exige experiência e o ensino superior completo. Existem ainda outras vagas como açougueiro, frentista e repositor, com remuneração de até 2 salários mínimos. Já no Médio Paraíba, a captação reuniu 22 oportunidades, como caseiro, padeiro e cozinheiro geral, para diferentes níveis de escolaridade. De acordo com o Observatório do Trabalho, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de serviços e comércio. A maioria dos empregadores pede o ensino fundamental completo, que oferece até 2 salários mínimos. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do SINE, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as oportunidades oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda em www.rj.gov.br/trabalho. Mais informações sobre as oportunidades de estágio e jovem aprendiz podem ser obtidas no site www.ciee.org.br. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira. Olá, e vamos com a previsão do tempo. Gente, a quinta-feira ainda deve ser marcada por instabilidade em toda a nossa região de cobertura. O sol aparece entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva, principalmente durante a manhã. À tarde, a nebulosidade aumenta, mas a tendência é de redução da chuva ao longo do dia. À noite, o tempo deve ficar mais firme, e essa melhora já é um sinal de que a sexta-feira deve ter um tempo mais estável, com mais sol e pouca ou nenhuma chance de chuva. Mas agora detalhando a nossa previsão do tempo de quinta-feira por cidade, em Nova Friburgo, a quinta-feira será de sol com algumas nuvens, mas ainda há previsão de chuva passageira.
À noite o céu fica com muitas nuvens, mas o tempo deve ficar firme e as temperaturas variam entre a mínima de 15 e máxima de 18 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia começa com sol, mas há previsão de pancadas de chuva durante a manhã. À tarde, o céu fica com muitas nuvens e à noite o tempo deve ficar firme sem chuva e os termômetros variam entre a mínima de 16 e máxima de 20 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira também será de sol, mas com pancadas de chuva durante a manhã. À tarde, a nebulosidade aumenta e à noite o tempo fica firme e as temperaturas variam entre 16 e 20 graus. Agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com pancadas de chuva pela manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, a previsão do tempo é firme e os termômetros variam entre a mínima de 19 e máxima de 23 graus. E para finalizar nossa previsão do tempo em Três Rios, a quinta-feira também terá sol, mas com pancadas de chuva durante a manhã. À tarde, o céu fica com muitas nuvens e à noite o tempo deve voltar a ficar firme. E as temperaturas variam entre a mínima de 18 e máxima de 23 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para quinta-feira, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias aqui da nossa região de cobertura. Uma ótima noite para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.